Enquanto celebridades, políticos bilionários se embriagavam, flertavam e negociavam nas áreas comuns do clube exclusivo, no hexágono dourado acontecia algo infinitamente mais radical. A desconstrução metódica e deliberada de identidades humanas, conduzida não por charlatães ou líderes de culto, mas por sofisticados arquitetos existenciais que haviam identificado precisamente a vulnerabilidade fundamental das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, o vazio no centro de vidas objetivamente perfeitas. Para o mundo, Ricardo havia sucumbido às tentações previsíveis da fama e fortuna. Mulheres, drogas, festas exclusivas. A verdade, como frequentemente ocorre, era simultaneamente mais mundana e mais perturbadora. Ele participava de um experimento filosófico radical que questionava as próprias bases da identidade humana. Um processo que culminaria não em escândalo público pela exposição de vícios privados, mas na completa autoextinção voluntária do homem que o mundo conhecia como Ricardo Almeida. A imprensa internacional pegou a história com a voracidade de abutres descendo sobre uma carcaça fresca, no deserto. Na manhã de quinta-feira, 72 horas após a primeira reportagem bombástica sobre o Elysium, o caso ultrapassou definitivamente as fronteiras nacionais, transformando-se em fenômeno midiático global. O prestigiado El País da Espanha dedicou 7 páginas inteiras à saga sob o título La Desaparición del último ídolo puro, o desaparecimento do último ídolo puro, com um infográfico elaborado traçando a carreira de Ricardo desde seu primeiro contrato profissional até o fatídico jogo dos 2 gols. O The Guardian britânico publicou uma análise de 4.800 palavras intitulada The Hollow Man. When Sports Icons Crumble from Within. Os homens ocos. Quando ícones esportivos desmoronam por dentro. Enquanto a prestigiada revista alemã Der Spiegel dedicou sua capa à foto em preto e branco de Ricardo celebrando um gol com a manchete minimalista Varun. Por quê? A ESPN americana produziu um especial de 47 minutos na série 30 for 30, excepcionalmente acelerado para capturar o momento cultural, intitulado The Perfect Life, Ricardo Almeida's Vanishing Act, A Vida Perfeita, o ato de desaparecimento de Ricardo Almeida. O documentário, narrado pelo ator Wagner Moura para dar autenticidade cultural, alcançou 7,8 milhões de espectadores em sua estreia, um recorde para a programação não esportiva ao vivo no canal. A produção contou com depoimentos de 4 ex-companheiros de seleção brasileira, 2 treinadores europeus que haviam trabalhado com Ricardo, e, em um golpe jornalístico particularmente impressionante, uma entrevista exclusiva com seu primeiro treinador na favela do Jacarezinho, Sebastião Tião Oliveira, que não falava com a imprensa havia 11 anos. Vi isso acontecendo desde que ele tinha 14 anos, revelou Tião, filmado contra o pano de fundo dos mesmos campos de terra batida onde Ricardo dera seus primeiros chutes. O menino nunca jogou por paixão como os outros. Jogava como quem resolve uma equação de matemática, friamente perfeito, tecnicamente impecável, emocionalmente ausente. Gostava mais da solução do problema que do jogo em si. Enquanto isso, o Le Monde francês publicou uma análise sociológica assinada pelo renomado filósofo Bernard-Henri Lévy que enquadrava o caso como sintoma terminal da alienação pós-moderna, argumentando que Ricardo representava o ápice da contradição contemporânea. Um homem que alcançou todos os marcadores externos de sucesso enquanto experimentava internamente o colapso completo de significado existencial. O texto foi traduzido para 23 idiomas em menos de 48 horas. Logo surgiram equipes multidisciplinares de especialistas analisando obsessivamente cada aspecto de sua vida pública e privada. A Netflix rapidamente comissionou uma série documental de 6 episódios com o título provisório O Homem que Desapareceu de Si Mesmo, dirigida pela premiada documentarista chilena Maite Alberdi. Uma equipe de 17 pesquisadores foi contratada exclusivamente para compilar e analisar todos os 1.723 vídeos de entrevistas disponíveis de Ricardo desde sua estreia profissional, criando uma cronologia visual de suas expressões faciais, padrões de fala e linguagem corporal ao longo de 15 anos. A doutora Sofia Mendelson, neuropsiquiatra de Harvard especializada em identidade e dissociação,
liderou uma equipe de 7 pesquisadores que passou 2 semanas analisando 342 horas de material audiovisual de Ricardo. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes da CBS que alcançou 11,3 milhões de espectadores, ela apresentou uma análise perturbadoramente detalhada. Identificamos uma mudança progressiva nas microexpressões faciais de Ricardo, particularmente na região periorbital, ao redor dos olhos, que sugere um aumento constante na dissociação emocional. Em 2013, seus sorrisos ainda alcançavam os olhos em 86% das ocorrências. Em 2018, esse número havia caído para 37%. Nos últimos 12 meses, apenas 12% de suas expressões de alegria apresentavam os marcadores musculares de emoção genuína. A equipe da doutora Mendelson criou um software de análise de voz que detectou mudanças sutis no timbre e cadência da fala de Ricardo. A modulação vocal é um dos indicadores mais confiáveis de engajamento emocional genuíno, explicou em um artigo do The Atlantic que viralizou globalmente. As gravações iniciais de Ricardo mostram variações naturais de até 27% na cadência durante entrevistas. Nos últimos 2 anos, essa variação caiu para apenas 8%, aproximando-se perigosamente dos padrões vocais observados em estados dissociativos clínicos. O comportamento linguístico também foi meticulosamente dissecado. O Dr. James Liu, psicolinguista da Universidade de Edimburgo, analisou 2.700 declarações públicas de Ricardo ao longo de sua carreira, identificando uma evolução inquietante. Nos primeiros 5 anos, ele usava predominantemente a primeira pessoa do singular. Eu sinto. Eu quero. Eu acredito. Gradualmente, migrou para a primeira pessoa do plural. Nós sentimos. Nosso time. Nos últimos 18 meses, observamos uma escalada dramática no uso da terceira pessoa. Ricardo precisa performar bem. O atleta tem responsabilidades, um padrão clássico de autodistanciamento linguístico associado a estados dissociativos profundos. A ESPN Brasil produziu um especial de 3 horas intitulado Os Sinais que Não Vimos, onde jornalistas veteranos que haviam acompanhado a carreira de Ricardo revisitavam interações significativas sob nova perspectiva. Juca Koury, visivelmente emocionado, recordou uma entrevista de 2018. Perguntei a ele o que sentia ao ouvir 70 mil pessoas gritando seu nome, e ele respondeu com algo que, na época, interpretei como filosofia barata de jogador pseudo-intelectual. Disse: é como assistir um filme sobre outra pessoa enquanto acidentalmente divido o mesmo nome que o protagonista. Hoje percebo que não era metáfora, era um grito literal de dissociação que todos ignoramos. O YouTube se transformou em campo arqueológico digital, onde milhares de detetives amadores escavavam obsessivamente antigos clipes em busca de sinais negligenciados. Um vídeo de 2017, onde Ricardo respondia perguntas rápidas em um quadro de entretenimento da TV Globo, tornou-se particularmente viral, acumulando 14 milhões de visualizações em uma semana. No clipe, o apresentador perguntava: o que Ricardo Almeida faria se pudesse desaparecer por um dia inteiro sem ninguém saber? A resposta, dada com um sorriso enigmático que agora parecia carregado de significado oculto, provavelmente desapareceria por muito mais que um dia. Um canal especializado em análise comportamental, Psychology Insights, publicou um vídeo de 78 minutos dissecando aquela entrevista específica frame por frame, apontando para microexpressões faciais, padrões respiratórios alterados e dilatação pupilar que sugeriam não um comentário casual, mas uma fantasia ativamente contemplada. O vídeo foi visto por 6,7 milhões de pessoas e citado em artigos acadêmicos sobre ideação de fuga patológica em celebridades. Um fragmento particularmente revelador emergiu de uma entrevista de 2019 à revista francesa Elle, anteriormente ignorada por ter sido publicada apenas na versão impressa em francês. Questionado sobre como visualizava sua vida após a aposentadoria, Ricardo responderá: às vezes imagino simplesmente desaparecer completamente. Não apenas do futebol, mas de tudo o que construí. Começar algo inteiramente novo, com uma identidade completamente diferente, onde ninguém conhece meu nome ou espera nada de mim.
Há uma liberdade sedutora na ideia de autoextinção voluntária. Não acha? O jornalista, interpretando a resposta como excentricidade filosófica, incluíra o comentário apenas como nota de curiosidade. Agora, traduzida e amplamente compartilhada, a declaração parecia uma confissão presciente. O Clube de Harvard para Análise de Personalidade Pública, um grupo acadêmico que normalmente se concentrava em líderes políticos e COR, publicou um abrangente perfil psicológico de 87 páginas intitulado O Paradoxo Ricardo Almeida. Autoextinção como expressão última da agência individual. O documento traçava paralelos entre o comportamento de Ricardo e o conceito filosófico japonês de Johatsu, pessoas que deliberadamente evaporam de suas vidas sociais para recomeçar com identidades inteiramente novas. A CNN produziu um segmento especial com o neurologista Dr. Sanjay Gupta, que usou modelos cerebrais em 3D para explicar como a pressão constante da fama afeta o córtex pré-frontal e os circuitos de recompensa, potencialmente levando a estados dissociativos como os que Ricardo aparentemente experimentava. Vemos em imagens de ressonância magnética que o cérebro de pessoas constantemente expostas à adoração pública desenvolve padrões de ativação similares aos observados em condições dissociativas clínicas. É como se o cérebro criasse um avatar operacional, separado do verdadeiro eu. A BBC Rádio 4 produziu um documentário áudio de 55 minutos comparando o caso de Ricardo a desaparecimentos históricos semelhantes. Agatha Christie, que desapareceu por 11 dias em 1926, o congressista americano Leo Ryan antes de sua investigação em Johnstown, e o pianista canadense Glenn Gould, que abandonou abruptamente apresentações públicas no auge de sua carreira. O programa, narrado por Ellen Mirren, explorava o conceito de fuga identitária como resposta extrema a pressões psicológicas insustentáveis. Particularmente perturbador foi o episódio do podcast Hidden Brain da NPR intitulado The Empty Victory. When Success Feels Like Nothing. A vitória vazia. Quando o sucesso não significa nada. Onde o neurocientista Shankar Vedantam analisou a crescente dissociação entre conquistas externas e experiências internas em atletas de elite. Uma entrevista anônima com um medalhista olímpico revelou padrões inquietantemente similares aos de Ricardo. No pódio, com o hino tocando e a medalha de ouro no peito, tive uma experiência extracorpórea completa. Observava a mim mesmo de cima, pensando: quem é essa pessoa que todos estão aplaudindo? Certamente, não sou eu. O Journal of Sport Psychology publicou uma edição especial inteiramente dedicada ao caso Almeida, com 11 artigos analisando diferentes aspectos de sua aparente dissociação identitária. Um estudo particularmente impactante comparava suas entrevistas públicas com seus raros textos pessoais, publicados ocasionalmente em causas beneficentes, identificando duas vozes linguisticamente distintas que sugeriam uma bifurcação progressiva entre a personalidade pública performativa e a identidade privada cada vez mais alienada. A prestigiada revista The New Yorker publicou um perfil de 11.000 palavras assinado por Malcolm Gladwell, que enquadrava o caso numa perspectiva histórica mais ampla. Ricardo Almeida não é um caso isolado, mas talvez o exemplo mais visível de um fenômeno crescente que poderíamos chamar de burnout existencial. Uma condição onde indivíduos que alcançaram todos os marcadores convencionais de sucesso experimentam um colapso catastrófico de significado, levando a formas extremas de reinvenção identitária. A revista Time dedicou sua capa a uma montagem artística onde metade do rosto de Ricardo se dissolvia em partículas, com a manchete de Disappearing Self, o eu que desaparece. A reportagem de capa, assinada pela psicóloga social doutora Brené Brown, contextualizava o caso numa crise mais ampla de autenticidade na era digital. Quando cada aspecto de nossa identidade é mercantilizado, curado e apresentado para consumo público, o verdadeiro eu se retrai para o núcleo cada vez menor e mais inacessível. O caso Ricardo Almeida representa o ponto de ruptura onde a pessoa decide que a única forma de recuperar a autenticidade é através da autoaniquilação social completa.
Emergiram também análises comparativas com outros atletas que haviam desaparecido em circunstâncias menos dramáticas, mas potencialmente relacionadas. O portal The Athletic publicou uma lista de 17 esportistas de elite que abandonaram abruptamente suas carreiras no auge, desde o tenista Bjorn Borg até o jogador de futebol americano Jim Brown, buscando padrões comportamentais similares. O denominador comum identificado: uma crescente desconexão entre a aclamação pública e a experiência interna de vazio, frequentemente mascarada por sorrisos perfeitamente executados em entrevistas cada vez mais automatizadas. O aspecto mais surpreendente da cobertura internacional foi a descoberta de que o fenômeno representado por Ricardo tinha um nome específico em determinados círculos acadêmicos: Síndrome de Extinção Identitária Voluntária, ou VSE, Voluntary Self-Identity Extinction. Um termo cunhado pelo psiquiatra sueco Dr. Anders Eklund em 2014 para descrever casos raros, onde indivíduos de alto funcionamento e aparente sucesso decidem deliberadamente abandonar todas as facetas de sua identidade estabelecida. O trabalho do Dr. Eklund, anteriormente considerado obscuro e excessivamente teórico, ganhou súbita proeminência. Seu artigo de 2016, Casos de Extinção Identitária Voluntária entre Elites Performativas, que havia recebido apenas 27 citações em 7 anos, foi baixado 287 mil vezes nas 2 semanas seguintes ao desaparecimento de Ricardo. Em entrevista ao Washington Post, Eklund explicou: estes não são casos de fuga impulsiva, crises mentais ou mesmo recomeços pragmáticos. A VSE é um processo meticulosamente planejado e filosoficamente fundamentado de separação sistemática entre o indivíduo e todas as estruturas identitárias que ele passa a perceber como artificialmente impostas, incluindo nome, nacionalidade, relações familiares e posição social. O professor acrescentou o detalhe mais perturbador: minha pesquisa identifica uma característica consistente em casos de VSE. O momento de cristalização frequentemente ocorre após uma conquista particularmente significativa, não após fracassos. É como se o aplauso final confirmasse definitivamente a futilidade de continuar a performance. O New York Times Magazine publicou um especial de 18 páginas intitulado The Emptiness at the Top, O Vazio no Topo, contendo entrevistas com 7 celebridades e atletas que haviam considerado seriamente desaparecer completamente, embora sem concretizar o plano. Um deles, mantido anônimo mas identificado como ex-CEO de uma empresa Fortune 100, revelou: cheguei ao ponto de ter passaportes falsos, contas offshore e uma casa comprada através de empresas de fachada em uma ilha do Pacífico. Planejei meu desaparecimento durante 3 anos. Meticulosamente. Na véspera da execução, olhei para meus filhos dormindo e desisti. Mas entendo perfeitamente o impulso, a sensação de que sua vida não é realmente sua, mas uma construção elaborada que você mantém para outros. Na Ásia, onde o futebol brasileiro tem enorme segmento, o caso ganhou dimensões quase mitológicas. O canal japonês NHK produziu um documentário conectando o desaparecimento de Ricardo ao conceito cultural de Johatsu, pessoas que deliberadamente evaporam de suas vidas. O South China Morning Post publicou uma extensa análise comparando a situação às práticas taoístas de desprendimento do mundo tradicionalmente associada a eremitas filosóficos. Talvez a análise mais perceptiva tenha vindo da revista francesa Paris Match, que enviou a repórter Véronique Morial para reconstruir meticulosamente os últimos meses de Ricardo antes do desaparecimento. Após entrevistar 43 pessoas que interagiram com ele em contextos não esportivos, desde o segurança do condomínio até o professor de piano de Miguel, com quem Ricardo ocasionalmente conversava durante as aulas do filho, ela produziu um perfil devastador intitulado El Homem que Nieta Paz lá, o homem que não estava lá. O verdadeiro desaparecimento de Ricardo Almeida não começou em uma noite chuvosa de domingo após 2 gols espetaculares. Começou anos antes, através de microseparações diárias entre sua experiência interna e sua performance externa. A cada autógrafo, a cada sorriso para câmeras, a cada entrevista onde repetia as mesmas respostas programadas, uma pequena parte dele desvanecia.
Quando finalmente desapareceu fisicamente, o verdadeiro Ricardo já havia partido há muito tempo. Restava apenas uma casca perfeitamente calibrada para atender expectativas alheias. Para completar o ciclo de análise global, o programa fantástico da TV Globo produziu um segmento de 23 minutos intitulado O Mundo Tenta Entender Ricardo, onde especialistas brasileiros respondiam às teorias internacionais. A psicanalista, doutora Maria Helena Fernandes ofereceu o comentário mais cortante. É curioso como precisamos de especialistas estrangeiros para legitimar o que sempre esteve diante de nossos olhos. Adoramos construir ídolos perfeitos, mas nos recusamos a ver sua humanidade fraturada até que se quebrem completamente. Enquanto a máquina midiática global dissecava incansavelmente cada aspecto da vida de Ricardo, transformando-o simultaneamente em estudo de caso clínico, parábola filosófica e entretenimento voyeurístico, uma dimensão mais sombria emergia nas entrelinhas das análises mais perspicazes. Não apenas Ricardo Almeida havia desaparecido. Talvez ele nunca tivesse estado completamente presente. As redes sociais explodiram em um tsunami de engajamento sem precedentes às 3h47 da madrugada de quinta-feira, quando @realidade oculta, uma conta anônima com apenas 1.847 seguidores até aquele momento, publicou um vídeo de 37 segundos que redefiniu completamente a narrativa do caso Ricardo Almeida. A gravação trêmula, feita claramente com um smartphone através de uma fresta na cerca viva que cercava a área VIP externa do Clube Nébula, mostrava o jogador saindo pela porta de serviço da balada exclusiva localizada no 42º andar de um arranha-céu na Faria Lima. A estampa Timestamp no canto inferior direito indicava 2h34 da madrugada de segunda-feira, exatamente 29 horas após os 2 gols históricos e aproximadamente 17 horas antes das primeiras notificações oficiais sobre seu desaparecimento. O vídeo, capturado em 4K mas comprimido para upload, começava com 7 segundos de escuridão quase total, apenas luzes difusas de segurança iluminando parcialmente uma porta metálica discreta. A qualidade do áudio era surpreendentemente boa, captando claramente o som de fechaduras eletrônicas sendo destravadas em sequência. Quando a porta finalmente se abriu, jorrou para fora uma faixa de luz azulada que revelou primeiramente a silhueta inconfundível de Ricardo Almeida, ainda usando o mesmo blazer azul marinho sobre camiseta branca que vestira na coletiva pós-jogo, agora com os 2 primeiros botões abertos e sem o relógio de luxo que normalmente ostentava. O verdadeiro choque, no entanto, não foi sua presença na balada enquanto Mariana publicava desesperadamente em suas redes sociais pedindo informações sobre seu paradeiro. Foi seu acompanhamento, não as modelos, influencers ou amigas que todos os tabloides haviam especulado nas 72 horas anteriores. Ricardo emergiu flanqueado por um grupo que ninguém, em nenhuma teoria conspiratória ou especulação sensacionalista, havia sequer remotamente imaginado. 3 homens idosos de aparência acadêmica, todos acima dos 70 anos, vestidos com ternos escuros idênticos e gravatas vermelhas perfeitamente alinhadas. O primeiro, imediatamente identificado por internautas como Dr. Helmut Schaffer, 79 anos, era um renomado neurocientista alemão cujas controversas pesquisas sobre estados alterados de consciência e reconstrução identitária haviam sido simultaneamente celebradas com o Prêmio Europeu de Neurociência em 2017 e condenadas por comitês de ética da comunidade científica no mesmo ano. O segundo, Dr. Akira Nakamura, 83 anos, era um filósofo japonês expatriado conhecido por seus estudos sobre dissolução do ego e transposição identitária, ex-professor de Harvard que abandonara a academia após publicar sua obra mais controversa, A Morte Voluntária do Eu Social. O terceiro, que mantinha a mão firmemente posicionada nas costas de Ricardo em gesto simultaneamente protetor e controlador, era o Prêmio Nobel de Física de 2009, Dr. Sam Lindqvist, 76 anos, que após receber a premiação, havia praticamente desaparecido da vida pública, exceto por ocasionais palestras em círculos extremamente restritos sobre temas que mesclavam física quântica e filosofia da consciência. Seguindo este quarteto improvável vinha um segundo grupo igualmente desconcertante.
As 3 mulheres de cabelo platinado e vestidos prateados idênticos anteriormente mencionadas pelo segurança Edson Meirelles, caminhando em sincronia perturbadora, como se executassem uma coreografia silenciosa. Fechando a comitiva, uma figura que internautas rapidamente identificaram como Nikolai Vizikov, o misterioso homem grisalho do relato original, vestindo não o terno Brioni usual, mas um conjunto totalmente branco com um pequeno broche circular na lapela. Os 37 segundos capturavam não apenas o grupo emergindo e atravessando rapidamente o perímetro externo até 3 SUVs Mercedes blindados que aguardavam com motores ligados, mas também uma breve e perturbadora interação. Aos 17 segundos do vídeo, Ricardo vira-se para Vizikov e diz algo que o áudio capta com clareza perturbadora. Não há mais volta depois de hoje. Correto. Ao que o homem mais velho responde com um sorriso quase paternal. A pergunta implica que existe algo para onde voltar. Em breve você compreenderá que todos os lugares que considerava seus eram apenas estações temporárias em uma jornada maior. O vídeo terminava abruptamente quando um segurança notou a gravação e avançou em direção à cerca viva, capturando apenas um último frame desfocado de Ricardo entrando no segundo veículo, sua expressão facial perfeitamente visível por uma fração de segundo. Não há de um homem embriagado, drogado ou sob coerção, mas de alguém em estado de concentração serena quase meditativa. A explosão nas redes sociais foi instantânea e sem precedentes. Nos primeiros 17 minutos após a publicação, o vídeo foi repostado por 87 mil contas diferentes antes mesmo que qualquer veículo de mídia tradicional pudesse verificá-lo. Às 4h12, hashtag Ricardo no Nebula já era o trending topic número 1 mundialmente, com 1,7 milhão de menções. Às 4h23, a hashtag Quem são os velhos disparou para a segunda posição, seguida de perto por hashtag Círculo de Prometeu na terceira. O frenesi investigativo que se seguiu transformou o Twitter, Reddit e Instagram em uma operação mundial de inteligência coletiva sem precedentes. Às 5h19, um usuário do Reddit chamado JeepResearcher_42 publicou uma thread de 27 posts detalhando a conexão entre os 3 acadêmicos e Vizikov, incluindo fotografias raras de uma conferência fechada em Davos 4 anos antes intitulada Transposição Identitária, Fronteiras Finais da Liberdade Humana. Outro usuário, @neuroscience_phd, identificou o exato momento no vídeo, segundo 22, onde Dr. Schaffer fazia um gesto discreto com 3 dedos que, segundo ela, era um sinal de reconhecimento usado por participantes de seus controversos experimentos de dissolução guiada de identidade. A comunidade em Conspiracy Theories no Reddit explodiu de 78 mil para 437 mil membros em apenas 2 horas, com uma mega triad contendo 11 mil comentários analisando frame por frame o vídeo. Um usuário particularmente perspicaz notou que todas as 3 mulheres de vestido prateado usavam discretos dispositivos auriculares, sugerindo algum tipo de comunicação sincronizada. Outro identificou o pequeno broche na lapela de Vizikov como o símbolo do Círculo de Prometeu, um círculo simples com um ponto central. O caos interpretativo atingiu novos patamares quando, às 6h07, a conta @ConsciousFreedom, posteriormente confirmada como pertencente a um ex-assistente de pesquisa do Dr. Nakamura, publicou no Twitter: "O que estão testemunhando não é um escândalo, é um renascimento." Ricardo Almeida é o mais recente público participante do protocolo Prometeu. A travessia começou. Hashtag O Barco Zarpou. O tweet acumulou 327 mil compartilhamentos antes de ser misteriosamente deletado 42 minutos depois. A teoria que rapidamente ganhou tração, elaborada primeiro em um thread meticulosamente documentado no Reddit e depois amplificada por influenciadores de análise comportamental, era de que Ricardo havia sido recrutado para algum tipo de experimento transformacional de identidade conduzido pelos 3 cientistas sob a orientação filosófica de Vizikov. Longe de ser uma simples balada, o Nebula funcionaria como ponto de recrutamento e iniciação para um grupo extremamente seleto de indivíduos considerados evolutivamente prontos para transcender limitações identitárias convencionais. Esta interpretação ganhou força quando,
às 8h53, um arquivista digital anônimo recuperou e republicou uma entrevista obscura concedida pelo Dr. Lindqvist a uma revista científica sueca em 2014, onde ele declarava: "A próxima revolução não será tecnológica, mas identitária. Estamos desenvolvendo protocolos que permitirão a indivíduos selecionados desconectarem-se completamente de suas identidades socialmente construídas para acessar estados de consciência inteiramente novos." O futebol, com sua capacidade de criar personas quase mitológicas completamente desconectadas do indivíduo real, representa um campo particularmente fértil para nossa pesquisa. O frenesi alcançou o patamar delirante quando às 10h17, após o vídeo acumular 77 milhões de visualizações globais, a conta oficial verificada da Academia Real Sueca de Ciências, responsável pelo Prêmio Nobel, publicou um comunicado oficial inédito em sua história. Esclarecemos que o Dr. Sven Lindqvist desvinculou-se formalmente de nossa instituição em 2016. Suas atividades atuais, inclusive sua aparente associação com o chamado Círculo de Prometeu, não tem qualquer endosso ou conexão com a Academia ou o Comitê Nobel. Manifestamos preocupação com o possível uso inadequado de princípios científicos em práticas de manipulação psicológica. O impacto do vídeo sobre a narrativa predominante foi sísmico e imediato. Em questão de horas, a história migrou do território familiar de astro do futebol sucumbe a tentações para um território muito mais perturbador e filosoficamente complexo. O colunista da ESPN André Coury captou perfeitamente essa transição em um tweet que viralizou. Esperávamos encontrar o clichê do atleta na balada com modelos. Encontramos Ricardo Almeida em algo que parece saído de um romance distópico. Não um escândalo sexual ou drogas, mas aparentemente um culto científico de elite dedicado à reconstrução identitária. De repente, Mariana não perdeu o marido para outra mulher, mas para uma ideologia existencial perturbadora. Dentro das primeiras 12 horas após o vazamento, 3 diferentes linhas investigativas surgiram para identificar quem seria a @realidade oculta, a conta que originalmente publicou o vídeo. Jornalistas de dados do The Intercept Brasil cruzaram metadados e padrões linguísticos para sugerir que se tratava de um funcionário de médio escalão do Nebula, possivelmente alguém da equipe técnica de som e iluminação com acesso às áreas externas. Especialistas em segurança digital apontaram que o padrão de postagens anteriores da conta, principalmente teorias conspiratórias sobre elites globais, sugeriam segurança descontente. Uma terceira teoria, proposta pela comunidade de inteligência coletiva no Discord Ricardo Files, argumentava convincentemente que a precisão e qualidade do vídeo indicavam não um registro acidental, mas uma gravação deliberadamente planejada, possivelmente por alguém dentro do próprio círculo com intenção de expor suas atividades. Às 14h22, a tensão atingiu um novo patamar quando Felipe Neto, um dos maiores influenciadores brasileiros, publicou um vídeo de 7 minutos que acumulou 5,3 milhões de visualizações em 2 horas. Nele, visivelmente perturbado e claramente sem roteiro preparado, ele revelava: "Recebi um convite do Círculo de Prometeu há aproximadamente 18 meses. Uma carta elegante, papel timbrado importado, convidando-me para uma experiência transformadora além das limitações convencionais de identidade. Ignorei como loucura New Age. Agora percebo que poderia ter sido recrutado para o mesmo culto, experimento, realidade alternativa, que aparentemente capturou Ricardo Almeida." A especulação atingiu febre máxima às 16h47, quando o renomado neurocientista Dr. Oliver Sacks, que mantinha correspondência ocasional com Dr. Schaffer antes de seu falecimento em 2015, foi tendência no Twitter após um arquivista digital recuperar um e-mail vazado em 2014 onde ele expressava preocupação. Seus experimentos com dissolução guiada de identidade ultrapassam todas as fronteiras éticas. Criar deliberadamente estados dissociativos em participantes voluntários, por mais evolutivamente preparados que você os considere, é jogar com fogo neurológico. Durante as 24 horas seguintes,
O vídeo foi analisado por 17 diferentes laboratórios forenses digitais, incluindo a renomada Belinga, que confirmou unanimemente. Era autêntico, sem manipulação detectável, e os timestamps correspondiam exatamente ao período em que Ricardo estava oficialmente desaparecido. A localização geográfica dos metadados confirmava precisamente as coordenadas do Clube Nebula. Às 18h59, quando o vídeo ultrapassava 125 milhões de visualizações globais, a teoria dominante que emergia entre especialistas em comportamento, jornalistas investigativos e comunidades digitais de análise não era mais sobre festas, drogas ou casos extraconjugais. Era a perturbadora possibilidade de que Ricardo Almeida, um dos atletas mais ricos e famosos do planeta, havia deliberadamente abandonado sua identidade pública para submeter-se a algum tipo de experimento de transcendência identitária conduzido por cientistas controversos associados ao misterioso Círculo de Prometeu. Como professor de estudos culturais da USP, Dr. Paulo Vinícius Coelho resumiu em uma análise ao vivo no Jornal Nacional que atingiu 43 pontos de audiência. O que estamos testemunhando pode ser o primeiro caso documentado em tempo real de alguém no absoluto ápice da fama e fortuna escolhendo deliberadamente apagar sua identidade pública. Não para escapar de problemas ou escândalos, mas como ato filosófico radical. A companhia desses três cientistas controversos sugere que Ricardo não está fugindo de algo, mas para algo, uma nova fronteira de existência que a maioria de nós mal pode compreender. Enquanto isso, em seus respectivos cantos do mundo digital e real, tanto os extremos do espectro conspiratório quanto analistas sóbrios convergiam para uma conclusão perturbadora. O caso Ricardo Almeida não era a familiar história de um ídolo caído, mas algo muito mais inquietante, a possibilidade de que algumas pessoas, mesmo aquelas aparentemente no auge da realização humana, possam enxergar suas identidades não como tesouro a ser preservado, mas como prisão a ser deliberadamente abandonada. Sua esposa Mariana finalmente quebrou o devastador silêncio de 47 dias em uma entrevista exclusiva ao Fantástico que paralisou o Brasil inteiro na noite de domingo. A decisão de falar publicamente veio após intensas negociações entre a Rede Globo e os 4 advogados que agora gerenciam meticulosamente cada aspecto da vida pública da família Almeida. A entrevista, originalmente planejada para durar 18 minutos, estendeu-se por 37 minutos ininterruptos, com a emissora cancelando 3 blocos comerciais pré-vendidos, em uma decisão sem precedentes que custaria aproximadamente 7,4 milhões de reais em receita sacrificada, segundo especialistas em mídia. Mariana escolheu conceder a entrevista não em sua mansão no Jardim Europa, agora perpetuamente cercada por paparazzi e curiosos, mas no escritório minimalista de sua terapeuta no bairro dos Jardins, um ambiente neutro decorado em tons suaves de cinza e azul, com uma única fotografia em preto e branco da Ponte Vecchio de Florença onde o casal passará sua lua de mel 12 anos antes. A escolha deliberada deste elemento cenográfico não passou despercebida pelos 43,7 milhões de brasileiros que assistiam ao vivo. Vestida em um discreto conjunto azul marinho estruturado que comunicava simultaneamente força e vulnerabilidade controlada, Mariana surgiu na tela com o que a revista Vogue Brasil posteriormente descreveria como a expressão arquitetada de dignidade sob pressão insuportável. Seus olhos, notavelmente sem maquiagem além de um toque quase imperceptível de rímel, revelavam os sinais inconfundíveis de noites consecutivas sem sono adequado. O cabelo, normalmente estilizado em ondas perfeitamente calculadas para campanhas publicitárias de marcas de luxo, estava preso em um coque baixo e austero que enfatizava os contornos angulares de seu rosto visivelmente emagrecido. A aliança de casamento, um aro de platina com 3 pequenos diamantes que representavam a família que construíram, estava notavelmente ausente, substituída por um anel simples de prata no dedo médio que especialistas em linguagem não verbal posteriormente identificariam como símbolo clássico de autodeterminação e encerramento de ciclos. Eu sabia que algo estava errado, começou ela, com uma voz surpreendentemente firme que ocasionalmente tremia apenas nas vogais mais sustentadas, mas nunca imaginei que fosse isso. Ricardo sempre foi reservado. Sempre manteve uma parte de si inacessível, mesmo nos momentos mais íntimos.
Inicialmente atribuí isso ao peso da fama, à pressão constante dos holofotes. Todos temos segredos, áreas sombreadas que preferimos não iluminar completamente, mas alguns são grandes demais para carregar sozinho. A entrevistadora Poliana Abrita, notavelmente abstendo-se de interromper mesmo durante pausas prolongadas, permitiu que Mariana ditasse o ritmo e a profundidade da conversa, uma estratégia cuidadosamente planejada por sua equipe editorial após consultas com 3 psicólogos especialistas em trauma. O que mais me atormenta não é o abandono em si, continuou Mariana, tocando brevemente um pingente discreto em formato de árvore da vida que carregava no pescoço, presente de sua avó no dia do casamento. É a premeditação, metodicamente calculada por trás dele. Cada interação nos últimos 8 meses, cada beijo de boa noite, cada mensagem carinhosa, cada momento com as crianças, acontecia simultaneamente a um plano meticuloso de, como posso definir, autoextinção planejada. E eu, supostamente a pessoa mais próxima dele, não percebi. Neste momento, a câmera captou o primeiro momento de vulnerabilidade genuína quando seus olhos marejaram brevemente e, antes que ela respirasse profundamente, recusando-se a ceder às lágrimas. O diretor de imagem, com sensibilidade rara na televisão brasileira, manteve o enquadramento aberto em vez de explorar o close dramático, permitindo que Mariana mantivesse sua dignidade intacta.